a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. O tema dessa mensagem é como se portar diante das batalhas. Versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Eu quero ler novamente o versículo 10, que diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Peço que nesse momento você curve sua cabeça, feche seus olhos, tire toda a preocupação lá de fora, tudo aquilo que está te impedindo de receber o melhor de Deus aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, nossas vidas. Quero te apresentar, Senhor, esse culto que já está em andamento. Meu Pai, todas as pessoas que estão reunidas nesse lugar, Senhor, eles vieram com um único propósito: de ouvir a Tua voz, de falar com o Senhor, de te adorar em espírito e em verdade. E a minha oração, meu Pai, é uma oração que eu faço todas as vezes em que eu tenho uma oportunidade. Que não seja eu aqui falando, mas que seja o Teu próprio Espírito falando por meio dos meus lábios. Meu Pai, fala aos corações, ministra aos corações dos Teus filhos, Senhor. O Senhor sabe como cada um chegou nesse lugar. O Senhor sabe que cada um tem carregado, qual o medo, qual a ansiedade, qual a preocupação. O Senhor sabe, meu Pai, exatamente o que cada um dos Teus filhos tem passado. Por isso, meu Pai, eu te peço que a Tua palavra nessa noite venha de encontro aos corações, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua espada, a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Meu Pai, que a Tua palavra hoje que aqui está a ser ministrada, que venha penetrar os nossos corações, entre a nossa alma e o nosso espírito, que as pessoas que chegaram nesse lugar entristecidas, que possam sair desse lugar salteando de alegria, aqueles que chegaram nesse lugar, meu Pai, desanimado, que eles possam sair desse lugar animados pela presença do Teu Espírito. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, muda a atmosfera desse lugar, muda a atmosfera desse ambiente, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aqueles, meu Pai, que chegaram nesse lugar com uma mente, Senhor, cautelizada, com uma mente aprisionada, com preocupações, com dificuldades, que em nome de Jesus que eles venham receber nessa noite o alívio, Senhor, o alívio, porque a Tua palavra mesmo fala: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Então, como eu falei, o tema dessa mensagem é como se portar diante das batalhas. Eu quero que desde o princípio todos nós viemos ter esse entendimento. Talvez você já ouviu falar sobre isso e sabe que isso é real. Que nós estamos em constante batalha, em constante guerra. No físico, não. Nós estamos em constante batalha, em constante guerra no espiritual. E o tema dessa mensagem é justamente um direcionamento de Deus para as nossas vidas, de como nós devemos nos portar diante das batalhas, diante das guerras espirituais que todos nós estamos sujeitos a passar. Não existe, querido, sequer um ser humano, um cristão, que esteja ali recusado de passar por batalhas espirituais. Cada um tem um nível da sua batalha espiritual, conforme aquilo que é entregue para ele. Existem pessoas que enfrentam grandes níveis de batalha espiritual. Existem pessoas que não enfrentam um nível tão grande porque não se envolvem muito nas coisas de Deus. Conforme você vai se envolvendo muito nas coisas de Deus, ali você vai recebendo responsabilidade, você vai recebendo autoridade, e isso vai gerando em você grandes níveis de batalhas espirituais.
Eu estou dizendo isso não é para que você venha ter medo e venha deixar de fazer as coisas de Deus, de nenhuma maneira. Nós, como filhos e filhas de Deus, nós devemos ter um entendimento que nós devemos, de fato, fazer a obra do Senhor, com amor, com carinho, com zelo, e se dedicar totalmente a Deus. Quando você entrega a sua vida para Cristo, eu quero que você entenda isso. Você não está entregando apenas uma parte da sua vida. Se você veio aqui na frente e aceitou Jesus e você não entregou totalmente a tua vida, você aceitou Jesus errado. Ou melhor, você não aceitou Jesus. Porque, querido, Jesus, Ele quer ter a totalidade da sua vida, em todas as áreas, financeiras, em todas as áreas da sua vida. Deus, Ele quer que você venha entregar a sua vida totalmente a Ele. Então, como se portar diante das batalhas espirituais? E como eu falei, nós precisamos ter esse entendimento, que nós estamos em constantes guerras, em constantes batalhas. E nós somos seres triunos. Como assim, Daniel? Seres triunos. O apóstolo Paulo, ele vai falar em uma das suas cartas, a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 23, ele fala bem assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tendo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós passamos a ter um entendimento que nós somos uns seres triunos. Temos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é onde nós habitamos. O espírito é o que se comunica com Deus. Por isso que Jesus, ele vai falar bem assim, quando ele é perguntado aonde que se deve adorar. E Jesus responde: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a adoração a Deus não acontece aqui no terreno. Não é sobre levantar as mãos, mas é como você se rende diante de Deus no espírito, onde você se conecta com o Senhor. E a alma fala sobre as nossas vontades, é o nosso eu, é o nosso querer. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, tanto o seu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o quê? Para a vinda do Senhor, para a volta de Deus. Então eu quero que você tenha esse entendimento, que Deus, ele não quer apenas que você venha ter uma vida espiritual boa, não. Deus, ele quer que nós venhamos ter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito mantido, conservado. O que acontece muito nos tempos de hoje é que as pessoas, elas estão até bem espiritualmente, elas cuidam muito bem do espiritual, mas elas esquecem do seu corpo, elas esquecem de cuidar da sua saúde, come fora da hora, não se alimenta direito, come até demais. E muitas pessoas cuidam tanto do corpo, mas não cuidam do espírito. Então o apóstolo Paulo aqui está instruindo cada um de nós para que nós venhamos nos manter conservados e irrepreensíveis em todas as áreas da nossa vida, para a volta do nosso Deus. Então, irmãos, o mundo espiritual, ele é real. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: sede sóbrios, ou seja, estejam ligados, estejam atentos, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse texto remete a algo que nos traz aqui a memória, o entendimento que o Satanás, o diabo, ele está ao nosso derredor. E o texto nos instrui a estar ligados, estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Porque o inimigo, querido, ele trabalha através de legalidades. Ele trabalha por meio de brechas que são dadas a ele. E com isso ele vem trazer o quê? Destruição. Em João, no capítulo 10, a Bíblia fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Certamente esse texto está falando ali para os sacerdotes que faziam as coisas erradas nas casas do Senhor. Mas esses aqui são atributos de Satanás. Quando ele tem uma liberdade, na vida de uma pessoa, ele traz isso. Ele traz destruição, ele rouba os sonhos, ele mata os projetos. Tudo isso Satanás, ele traz sobre a vida de uma pessoa.
quando há essa legalidade, quando há essa liberdade. E aqui no texto em que nós lemos de Éfeso, no capítulo 6, é um texto onde o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Éfeso, em um período onde o apóstolo Paulo ele estava em prisão, ele estava preso ali em Roma, e ele escreve uma carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela era situada na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso era uma cidade muito rica. Por quê, Daniel? Porque ali tinha um templo de Artemis, da deusa Diana. E naquele lugar era um lugar de comercialização. Era um lugar que passava muitas e muitas pessoas para comprar artefatos do paganismo, ali da deusa Diana. Então era uma cidade muito rica, era uma cidade muito próspera, eu falo financeiramente. Mas o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, primeira viagem, ele vai lá, prega o evangelho, evangeliza aquelas pessoas e deixa um casal tomando de conta ali daquela cidade, daquela igreja. Priscila e Áquila ficam tomando de conta ali daquele lugar. E depois de alguns tempos depois, o apóstolo Paulo vai lá novamente. Ele passa cerca de 3 anos nessa igreja, ensinando, doutrinando e pregando o reino de Deus. E a igreja de Éfeso, ela é uma igreja que fica muito marcada porque eles foram radicais. Eles eram um povo mergulhados na idolatria, mergulhado no paganismo. Mas a partir do momento em que eles ouviram a cruz de Cristo, a partir do momento que eles ouviram o que Cristo fez por cada um de nós, eles decidiram largar as suas práticas. Alguns historiadores contam que eles pegavam os seus livros de magia e eles queimavam em praça pública. Então eles assumiram de uma forma, não de uma forma oculta, mas de uma forma pública, o que eles decidiram. Decidiram servir a Cristo. Irmãos, da mesma forma é com cada um de nós. Não existe, não tem como você servir em Cristo em oculto. Não. Você precisa declarar para todos quem você é em Deus. Que a cruz de Cristo te alcançou e você foi liberto e você foi transformado. Foi justamente o que aconteceu com essa igreja. Quando eles ouviram que Cristo veio para nos libertar do peso do pecado, eles disseram: eu não quero mais esse livro, eu não quero mais essa religião, eu não quero mais esse paganismo, eu quero servir ao Deus verdadeiro. E assim mesmo é com cada um de nós. Quando nós ouvimos falar do que Cristo fez por nós, decidimos largar a nossa antiga maneira de viver e passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. A própria palavra de Deus nos fala que é impossível nós colocarmos vinho novo em odres velhos. É impossível nós ali colocarmos remendo novo em panos velhos, porque vai ser um desperdício. Então, a partir do momento que a cruz de Cristo te alcança, você passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. A sua antiga maneira de viver se passa, e você se passa uma nova pessoa em Cristo Jesus. E foi justamente o que aconteceu com essa igreja. Eles tomaram uma decisão radical. Decidiram largar tudo por amor a Cristo. Agora eu quero que você entenda também que eles tomaram uma decisão em um lugar onde era um centro de paganismo. Damos graças a Deus que o país em que nós estamos é um país laico, onde as pessoas elas podem servir a quem eles quiserem, onde eles podem adorar quem eles quiserem. Esse é o país que nós servimos, que nós estamos. Mas existem alguns lugares em que não pode. Existem lugares que se você for se levantar para pregar o evangelho, para levar a palavra, você é preso, você é morto, você é martirizado. E agora eu quero que você entenda no contexto dessa igreja, que eles tomaram uma decisão de queimar os seus livros em praça pública, declarando quem eles estavam servindo a partir daquele momento. Então ali, a partir dali, eles começaram a sofrer grandes e grandes perseguições. E o apóstolo Paulo, ele vai e escreve essa carta para direcionar essa igreja, das maneiras em que eles deveriam caminhar, da maneira em que eles deveriam servir a Cristo. Estavam ali discipulando. Essa carta é um discipulado, como toda a Bíblia é um discipulado para nós. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para direcionar e para aproximar a igreja de Éfeso para mais perto de Cristo. E justamente no texto em que nós lemos, é um texto onde o apóstolo Paulo fala a respeito das armaduras de Deus. E aqui no versículo 10,
ele começa dizendo bem assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz um entendimento à igreja de Éfeso e a todos nós, que o fortalecimento, ele vem do Senhor. O fortalecimento, ele vem de Deus. O fortalecimento, ele não é na força humana. O apóstolo Paulo, ele exorta os cristãos a buscarem a força que provém de Deus para enfrentar as lutas espirituais. Então aqui nós passamos a ter um entendimento, e eu quero que você entenda isso, que a sua luta, as lutas que você passa, as guerras que você passa, não é na força do teu braço, não é que você pode, que você consegue, mas não, é no fortalecimento no Senhor. Como no texto fala, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Entenda, irmãos, que as coisas não acontecem na marra, elas não acontecem na força do teu braço, elas não acontecem na força do nosso braço. Muitas das vezes nós queremos fazer na força do nosso braço, queremos fazer, eu posso, eu consigo, eu vou lá e faço. Não, irmão, nós precisamos ter o entendimento que nós somos dependentes de Deus, que nós somos dependentes do Senhor, e é nele que nós devemos buscar a força. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, fala bem assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isaías 40, versículo 28, diz bem assim: será que você não sabe, nunca ouviu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. 29, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, você não entendeu, querido? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os jovens se cansam, os jovens ficam exaustos de cansado, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Aleluia! Querido, tenha esse entendimento que é no Senhor que vem a tua força. Entregue totalmente o teu caminho a Ele, confia nele. Esse versículo que fala espera, mas aqueles que esperam no Senhor está falando sobre confiança, falando sobre confiar em Deus. E eu faço uma pergunta: qual é a tua realidade hoje que tem impedido de você confiar em Deus? Será se na sua área financeira as coisas se apertaram e você vai lá emprestar dinheiro de agiota? Quando você faz isso, você está demonstrando aonde está a tua confiança. Daniel, mas eu preciso pagar as contas. Aonde está a tua confiança? A nossa confiança deve vir do Senhor. A nossa confiança deve vir em Deus. É como o texto fala: aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, esses renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não ficarão exaustos. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele declara: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, ele fala isso depois de ele estar ali com o espinho na carne, e ele orar 3 vezes para o Senhor: Senhor, tira de mim, remove de mim esse espinho na carne. Que é quando ele fala: Senhor, mas a minha graça, o Senhor responde para ele: mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, é justamente quando nós estamos fracos, é justamente quando nós olhamos a nossa realidade e nós não vemos nenhuma saída, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando você olha e veja que não há possibilidade, é quando você olha e vê que não há mais situação nenhuma, é aí que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. A palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Eu
não sei como você chegou nesse lugar. Eu não sei se você tem se deparado com alguma situação e tem encontrado impossibilidade. E a palavra que eu quero liberar para você é essa: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará na tua vida. Aleluia. Então esse versículo 10, o apóstolo Paulo está falando sobre uma dependência e confiança em Deus, e confiar no Senhor. Ele continua instruindo essa igreja. No versículo 11 ele diz bem assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo essa igreja. Isso aqui se implica em que o cristão ele deve estar preparado para enfrentar batalhas. Quando o apóstolo Paulo ele fala revestivos de toda a armadura de Deus, ele está falando sobre uma preparação, que nós cristãos precisamos estar preparados, precisa estar ligado. Repita comigo: eu tenho que estar ligado. Agora olhe para o irmão que está ao seu lado e diga bem assim: um crente desligado perece. Então, irmão, nós devemos estar ligados, nós devemos estar atentos. Como eu citei aqui o versículo de 1 Pedro, que fala para que a gente venha ser sóbrio e vigilante, porque o inimigo está ao derredor. Então nós precisamos estar ligados. Um crente desligado ele morre, um crente desligado ele perece, ele cai, porque ele não está ligado. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo lá em Neemias capítulo 4, versículo 17. Neemias ele era copeiro do rei em uma cidade chamada Suzã. E ali naquela época os muros de Jerusalém estavam derrubados. E Neemias ele tem a responsabilidade de reconstruir esses muros. Então Neemias ele vai lá em Jerusalém e ele começa o processo de reconstrução dos muros. Mas sabe o que acontece quando Neemias ele começa a construir os muros? As pessoas começam a zombar dele, as pessoas começam a questionar ele. E quando eles veem que os muros estão sendo construídos e que vai ser fechado aqueles muros, os inimigos se levantam para lutar contra o povo de Israel. No versículo 17 diz bem assim: os que carregavam, os carregadores por si mesmo tomavam as cartas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava armas. Olha só, interessante, eles ouviram falar que os inimigos estavam armando contra eles, e eles deveriam reconstruir os muros. Eles estavam ali no processo de reconstrução e precisavam trabalhar, mas em nenhum momento eles estavam despreparados. Olha como o texto fala que com uma das mãos eles trabalhavam, eles faziam a obra, mas com a outra mão ele segurava armas. E isso fala sobre estar preparado para qualquer ocasião, estar preparado para qualquer guerra. E nós devemos estar preparados para qualquer batalha. Você está trabalhando, está preparado. Você está na escola, está preparado. Você está em qualquer outro lugar, esteja preparado, porque o inimigo, Satanás, ele está apenas atrás de uma brecha para que trazer na sua vida destruição. Então esse texto aqui fala a respeito de estar preparado, irmão. Estar preparado com as armas espirituais, jejum, oração, estar ligado no que está acontecendo à sua volta. O próprio Jesus, quando ele é tentado ali no deserto, Satanás disse para ele: olha, se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se Jesus ele fosse nordestino, ele ia falar bem assim: ó, eu não preciso provar para ti coisa nenhuma não, rapaz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele não precisava provar coisa nenhuma. Ele sabia quem ele era, porque momentos antes, quando Jesus ele é batizado, os céus se abrem e Deus fala: esse é o meu filho amado em quem me compraze. A palavra já era liberada para ele, que ele era o filho amado. Mas Satanás tenta colocar dúvida: se tu és o filho de Deus. Não, Satanás,
para ti não tem vez aqui. Para ti não tem vez. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, irmão, nós precisamos estar preparados para poder ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. E ele está ao derredor procurando uma oportunidade para trazer na vida daquele que dá liberdade, destruição. Por isso, nós devemos estar ligados e vigilantes a todo tempo. Aqui no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele continua instruindo essa igreja, dizendo assim: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo a igreja de Éfeso e a cada um de nós. Contra quem é a nossa luta? Contra quem é a nossa luta? E nós precisamos entender isso, irmãos, que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra a sua vizinha. A sua luta não é contra seu irmão, contra sua irmã, contra seu pai, contra sua mãe, contra o seu patrão. A sua luta não é contra pessoas. Mas é como o texto fala, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades. Essa é a nossa luta. Mas o que muitas das vezes acontece é que há algumas situações que pessoas se levantam contra a sua vida, contra a nossa vida, e nós ficamos chateados. Pessoas dão de você mau testemunho, pessoas se levantam contra você. E eu quero que você tenha esse entendimento que a sua luta não é contra essas pessoas. Você não vai lá discutir com ela, você não vai lá brigar com ela. Não. Como é que você vai vencer essa batalha, essa luta? É no joelho, é no jejum, é na oração. É dessa forma. Mas o que muitas das vezes o que está acontecendo nos tempos de hoje é que muito cristão está dando mau testemunho. Quando surge alguma situação, é o primeiro a fazer baixaria. É o primeiro a querer gritar, é o primeiro a querer questionar. Porque quer ser o resolvido. Quer ser aquele que está sempre por cima e nunca por baixo. O próprio Jesus falou: olha, se alguém acertar a tua face, dê a outra. Então nós precisamos estar atentos e vigilantes a respeito disso. Que a nossa luta, ela não acontece aqui no terreno, na terra, mas é no espiritual, nas regiões celestiais. Então a nossa luta, irmãos, ela não é contra a natureza humana, mas ela é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E a gente vê um exemplo disso em Daniel, no capítulo 10, onde vai dizer que Daniel, ele teve uma visão, onde ele recebeu uma palavra do Senhor. Ele queria buscar um entendimento daquilo que foi entregue a ele. Então ele começa um processo de jejum e oração, para que Deus viesse entregar a ele a resposta, para que Deus viesse dar a ele um entendimento. E Daniel, ele permanece 21 dias ali, orando e jejuando, buscando a Deus. E quando completa-se esses 21 dias, o anjo se apresenta a Daniel e fala: olha, Daniel, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida. Desde o primeiro momento a tua oração foi ouvida. Mas um principado, um príncipe da Pérsia, ele me prendeu, ele me resistiu. Eu não consegui trazer a resposta para você no primeiro dia. Mas aí o que Deus ele faz? Deus, ele vindo ali, Daniel permanecendo, Daniel continuando orando. Eu imagino assim Deus dizendo: meu Deus, mas eu não já levei a mensagem para ele? O que foi que aconteceu? E é quando Deus ele tem um entendimento e ele manda Miguel. E Miguel vai lá e ele destrói esse anjo. E a mensagem é entregue para Daniel. Então, irmãos, eu quero que você entenda que a todo tempo acontece isso. A todo tempo. Por isso que nós devemos estar ali vigilantes em oração, em busca e entrega para Deus. Entrega para o Senhor. Devemos estar ligados e devemos permanecer. Porque foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele poderia orar apenas o primeiro dia e ter desistido. Mas não, ele permaneceu até que a resposta viesse. Então que você venha permanecer
em oração, em busca, em jejum, até que você venha obter a resposta da parte do Senhor, da parte de Deus. Isso fala aqui a respeito das regiões celestiais, e nós como cristãos precisamos ter o entendimento disso, que há um mundo espiritual, e há uma constante guerra e batalha nesse mundo espiritual. Daniel, ele não desistiu no meio da batalha, mas ele perseverou. Muitas das vezes nós não estamos vendo, mas existe uma batalha travada acontecendo no mundo espiritual. Nós só não estamos vendo, mas está acontecendo. Então entenda que para vencer as batalhas, a arma não é terrena, a arma não é física, não é uma arma natural, mas é arma espirituais, jejum, oração e súplica. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, a Bíblia vai dizer a respeito das nossas armas, onde o texto fala bem assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Olha só, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, no Senhor, para destruir toda e qualquer fortaleza, tudo aquilo que se reside, irmão, ao entendimento de Deus. Então, que nós devemos ter esse entendimento, que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus. Salmos 91, ali a Bíblia fala bem assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Olha só, o que o texto está dizendo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está falando sobre comunhão com Deus. Essa é uma das nossas armas para que a gente venha lutar nesse mundo espiritual. É nós estarmos ali em aliança com Deus, a gente está em relacionamento de proximidade com Deus. Como no texto fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode vir qualquer coisa, pode vir qualquer situação, ele vai descansar, porque ele está na sombra do Onipotente. Aleluia! Então que nós viemos buscar o refúgio no Senhor e viemos habitar nesse esconderijo do Altíssimo. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim para essa igreja, para cada um de nós: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do dia mau. Isso refere-se a uma tentação, perseguição, provação, que todos nós cristãos estamos sujeitos a passar. Quantos aqui já enfrentaram o dia mau? Onde parece que tudo deu errado, parece que o mundo está contra você. Todos nós, irmãos, todos nós estamos sujeitos a passarem por esse dia mau. E é justamente sobre esse dia mau que o apóstolo Paulo está dizendo. Que ele está falando, ele fala bem assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, ficar firme no dia mau. E depois desse dia mau, vocês terem vencido tudo, permaneceis inabalável. Então, aqui é um direcionamento de Deus para cada um de nós, para que a gente venha tomar a armadura de Deus, para que nós possamos resistir nesse dia mau, para que possamos permanecer firme nesse dia mau. E aqui o Senhor, Ele não apenas manda a gente apenas resistir, mas Ele ensina da maneira que nós podemos resistir. Aqui no verso diante, até o versículo 19, até o versículo 18, ele vai falar a respeito das armaduras de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa as roupas romanas para dar o entendimento àquela igreja de Éfeso. E ele começa dizendo sobre o cinturão da verdade.
O cinturão da verdade, querido, para uma roupa de um soldado, era a peça, uma das mais fundamentais. O porquê, Daniel? Porque esse cinto da verdade é usado para segurar as armaduras. Era usado para colocar ali a sua espada. Então, por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo, cinturão da verdade. Eu quero que você entenda que esse texto aqui está dizendo a respeito das armaduras de Deus. Não é para que você venha apenas orar, Senhor, me reveste com as tuas armaduras. Não. Aqui está falando sobre uma maneira que nós devemos viver. Quando fala sobre o cinturão da verdade, aqui está representando uma verdade de Deus. Está representando uma vida de sinceridade, uma vida sem engano, uma vida de fidelidade à palavra. E o apóstolo Paulo começa dizendo a respeito desse cinto como prioridade, como primeiro, porque um cristão que não é verdadeiro, ele não consegue sustentar as outras armaduras. E isso é muito real. Um cristão que não tem o cinto da verdade, ele não consegue carregar a espada, que é a palavra de Deus, não sustenta. Porque não é verdadeiro. Não tem uma vida de sinceridade. Vive uma vida de engano. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala bem assim, olha, tome a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E qual é a primeira armadura? O cinto da verdade. Seja verdadeiro. Se você decidiu servir a Cristo, seja verdadeiro. Tenha uma vida de sinceridade com Cristo. Tenha uma vida de verdade com Deus. Uma vida de verdade com o Senhor. Então o cinturão, ele segurava toda a armadura. E a palavra de Deus fala, em João capítulo 8, versos 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que nós viemos ter esse entendimento. A próxima armadura aqui que Paulo ele usa é a couraça da justiça. A couraça ela ali protegia o peitoral, o coração, os órgãos vitais, principalmente ali o coração. E qual é a representação da couraça da justiça? O que representa? Representa uma vida justa em Cristo. Representa uma santidade em Deus, uma vida correta diante do Senhor. O apóstolo Paulo primeiro instrui a respeito do cinto da verdade. Você recebeu a Cristo, recebeu, agora tem uma vida de verdade. Viva uma vida de sinceridade. Depois disso, busca viver uma vida justa. Tira tudo que é de injustiça da sua vida. Tudo que é de injustiça. E passe a ter uma vida de justiça e santidade diante de Deus. A couraça da justiça, ela protegia os órgãos vitais, principalmente o coração. E queridos, o inimigo, ele tenta atingir o coração do homem. O coração da pessoa com o pecado, com acusação, com mentira, com maldade. Tudo isso. Mas quando nós vivemos uma vida de justiça, uma vida de retidão, de santidade, nós estamos fazendo um bloqueio para tudo isso que Satanás apresenta para cada um de nós. Estamos bloqueando toda essa investida do inimigo contra a nossa vida. Então, uma vida de santidade nos protege espiritualmente. Protege todos nós. A próxima armadura que o apóstolo Paulo usa aqui são os calçados do Evangelho da Paz. Isso representa uma estabilidade espiritual, uma disposição para anunciar o Evangelho, uma disposição para pregar a palavra do Senhor. Fala sobre uma firmeza na caminhada, você ter um entendimento quem você era em Cristo, você ter um entendimento em quem você é do Senhor. E os soldados, eles precisavam das sandálias para não cair nas batalhas, para não cair nas guerras. Eu quero que você entenda que quem está firmado no Evangelho permanece de pé em qualquer situação. Quem está firmado em Cristo, em Deus, reconhece o que Cristo fez na sua vida, está firmado. Pode vir qualquer situação, pode vir qualquer guerra, pode vir qualquer batalha, mas vai permanecer firme, porque ele reconhece quem ele era em Cristo. O próximo aqui, o apóstolo Paulo, ele usa o escudo da fé, a qual ele manda nós tomar, sobretudo, o escudo da fé. E isso representa, de certeza, uma confiança em Deus. Representa uma fé nas promessas e uma segurança espiritual. E o escudo da fé é para apagar todos os dados inflamados do inimigo. Muitas das vezes o inimigo se levanta contra a sua vida com medo, com dúvida, com desânimo.
com pensamentos malignos. E é justamente com o escudo da fé, tendo a confiança em Deus, que você vai impedir de que tudo isso entre na sua vida. É com esse escudo da fé, tendo a convicção de quem é Deus na sua vida, de tendo uma confiança no Senhor, uma confiança em Deus. A fé, querido, ela protege o cristão desses contra-ataques, desses levantes do inimigo. O próximo aqui, o apóstolo Paulo fala sobre o capacete da salvação. E isso representa uma mente protegida, uma segurança da salvação. Isso fala sobre pensamentos guardados. Onde guarda ali a nossa cabeça, o capacete da salvação é você ter a certeza daquilo que Cristo fez em você. Quem você era no passado e quem você se tornou hoje, após Cristo ter te encontrado. Quem você se tornou? É você ter certeza e convicção que a cruz te alcançou e te libertou. E quem entende, querido, essa sua salvação protege a sua mente espiritualmente. O próximo aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso representa a palavra de Deus, que é uma autoridade espiritual, uma defesa e um ataque. Então aqui a Bíblia está falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é um instrumento de defesa, mas também ela é um instrumento de ataque. E a gente vê isso quando Jesus ele está ali no deserto. Jesus ele contra-ataca o inimigo por meio da palavra. Quando Satanás diz para ele, transforma essa pedra em pão, e Jesus declara, olha, nem só de pão viverá o homem. Jesus está usando a palavra. E é assim que nós devemos ser diante das tentações, usar a palavra. Por isso que o cristão deve conhecer as Escrituras, deve conhecer a palavra de Deus, porque quando Satanás vir com uma tentação sobre a tua vida, quando Satanás vir com algo sobre a tua vida, você vai declarar a palavra de Deus, você vai declarar a palavra do Senhor, e você vai prevalecer naquele dia mau. Aleluia! Então, querida, a palavra, ela é um instrumento de ataque, é uma arma poderosa em Deus. Quem conhece a Bíblia sabe lutar espiritualmente. E o último aqui que o apóstolo Paulo fala para essa igreja e para todos nós é a oração. Versículo 18, onde ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, querido, ela representa a comunhão com Deus, representa ali a conversa, representa você estar próximo de Deus, representa a vigilância espiritual e a dependência do Senhor. É que nem eu ouvi um homem falar, se eu não me engano foi o John Knox, que ele fala bem assim, que só ora quem é fraco, e é por isso que eu oro. O cristão que tem entendimento que a sua força é ineficaz, ele tem uma vida de oração, porque ele tem um entendimento que a força não vem dele, mas a força vem do Senhor. E é a oração e a comunhão com Deus que faz com que ele permaneça de pé. Então, a oração fala sobre a comunhão com Deus. A oração mantém a armadura ativa. Sem uma oração, irmão, sem uma oração, você também não vai conseguir sustentar as outras armaduras. Porque a oração fala sobre proximidade, fala sobre você estar perto e próximo do Senhor, próximo de Deus. Quando nós andamos com as armaduras de Deus, praticamos cada princípio, estamos preparados contra as ciladas do diabo. Quando você, irmão, coloca em prática tudo aquilo que está escrito aqui, vivendo uma vida de verdade, praticando a justiça, usando os cintos, usando ali, pregando o evangelho, levando a palavra do Senhor, você vai estar preparado para qualquer batalha, você vai estar preparado para qualquer guerra, e vai se cumprir as Escrituras. Pode se levantar contra você 11.000 demônios, 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando você está preparado ali, vivendo esse princípio, pode se levantar qualquer situação, você vai permanecer firme na rocha. Então, irmãos, pode se levantar lutas, ataques, guerras, mas aquele que está te guardando é o Senhor.
E Ele vai fazer com que você permaneça de pé. Ele vai fazer isso, que você permaneça de pé. Então, como você tem se portado diante das batalhas? Uma pergunta que eu faço para você. Você que está enfrentando guerras, você que enfrentou guerras, como você tem se portado diante das batalhas espirituais? Você tem permanecido? Você tem se guardado? Você está sendo abalado? A sua fé está sendo abalada? Como você está se portando diante das batalhas? Você tem caído diante das ciladas do diabo? Estejam atentos, estejam ligados. O inimigo está apenas atrás de uma brecha, de uma legalidade. E a pergunta que eu faço e quero que você reflita na sua própria vida: como você se encontra hoje? Como você tem se portado diante das guerras que tu tem enfrentado? Você tem permanecido? A sua fé está sendo abalada? Será se você está deixando a sua fé ser abalada? Será que as circunstâncias, as dificuldades, os problemas estão abalando a sua fé? Está fazendo com que você perca a sua fé em Deus? Como você está se portando diante das guerras? Como que você está se portando diante das lutas? Muitas das vezes, irmãos, diante das guerras, bate em nós o cansaço, bate em nós o desânimo, bate em nós a vontade de desistir. E deixa eu falar para você, isso é normal. É normal, diante das guerras, da batalha, vir todos esses pensamentos, porque é muito mais fácil você largar aquilo do que você enfrentar o problema. É muito mais fácil você abrir mão do que enfrentar a dificuldade. Mas isso é normal diante das guerras. É normal vir esse pensamento de querer largar o ministério, de querer sair por aí fora. É normal. Mas o nosso pensamento deve estar no Senhor. E nós devemos perseverar em Deus. A palavra fala que Jó, ele permaneceu mesmo perdendo tudo. Ele perdeu filhos, perdeu bens materiais. A sua saúde ficou à beira da morte. Foi acusado, foi humilhado. E mesmo sofrendo, ele continuou confiando em Deus. Tem gente que a sua fé é abalada por qualquer coisa. Tem gente que abandona Deus na primeira luta. Tem gente que abandona Deus na primeira dificuldade. Jó, ele perdeu tudo. Tudo. Mas ele permaneceu firme no Senhor. Jó, ele mostrou perseverança mesmo na dor. Daniel, ele permaneceu firme em meio à perseguição. Ele foi levado em cativo para a Babilônia. Viveu em uma terra pagã, mas mesmo assim não deixou de orar. Foi lançado na cova dos leões, mas permaneceu na sua confiança em Deus. Irmãos, eu quero que você tenha esse entendimento que uma vida com Deus não vai te impedir de passar por lutas. Uma vida com Deus não vai te impedir de passar por dificuldades. Uma vida com Deus não vai te impedir de passar pelas covas dos leões, mas dentro da cova dos leões vai ter livramento para a sua vida. Uma vida com Deus não vai te impedir de passar por tempestades, mas no meio da tempestade, Deus ele vai se levantar e vai dizer: vento, acala-te, mar, aquieta-te. É diante das dificuldades que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida, irmão. É diante disso que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua vida. Então, mesmo correndo risco de morte, Daniel ele continuou fiel. A dificuldade não pode parar a nossa comunhão com Deus. Não pode parar na nossa comunhão com o Senhor. José, ele permaneceu firme, mesmo sendo injustiçado. Ele foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo, foi preso injustamente, foi esquecido na prisão. Mas mesmo assim, o Senhor não abandonou ele. E ele não abandonou o Senhor. Ele permaneceu firme em meio à dificuldade. Então, irmãos, nem toda dificuldade significa o abandono de Deus. Talvez você possa ter chegado nesse culto hoje e você deve estar enfrentando trancos e barrancos, lutas imensas. Mas a palavra que eu quero te dizer é essa: permaneça no Senhor. Confie no Senhor, que o mais Ele fará. A palavra de Deus vai dizer em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, onde o texto fala bem assim: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente e de agora não são comparadas com a glória que em nós hão de ser reveladas.
Olha o que o texto está dizendo para mim e para você. Olha, as aflições, as dificuldades do tempo presente, de agora, não são comparadas do que o Deus vai liberar em cada um de nós. Esse texto aqui, querido, não está falando sobre as coisas terrenas, não está falando sobre as coisas naturais, mas está falando sobre as coisas sobrenaturais. E aqui está dizendo que Deus, Ele tem preparado algo para nós. Ainda que a sua luta aqui nessa terra seja, ainda que a sua vida aqui nessa terra seja uma vida de luta, seja uma vida de dificuldade, de guerra, mas eu quero te dizer que tem algo muito maior preparado para você. É quando naquele grande dia Jesus voltar e as portas dos céus se abrirem e você vê que as ruas são de ouro e de cristais. Aleluia! Aquilo que as pessoas hoje aqui na terra dão tanto valor, lá no céu, irmão, nós vamos pisar em cima, porque o maior do céu vai ser a presença de Deus, vai ser o Senhor. Lá no céu nós não vamos atrás de riqueza, porque a maior riqueza está sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia! Então, irmãos, diante da dificuldade, tenha essa perseverança em Deus, que é em Deus que nós vamos conquistar as nossas guerras. Ainda que as situações não sejam fáceis, ainda que seja um período de diversidade, em período de diversidade que Deus, Ele cuida dos seus. Em períodos de guerras que Deus, Ele cuida dos seus. Peço que você fique de pé. A palavra de Deus vai dizer em Salmos 191: eleva os meus olhos para os montes. Quando Davi, ele escreve isso, irmãos, Davi, ele está passando por um momento muito difícil. Olhe para cá. Davi, ele está passando por um momento muito difícil. Davi está passando por um momento muito complicado da sua vida. Ele acaba de receber a notícia que Samuel, aquele que ajudava ele, perdeu a sua vida, morreu. E é quando Davi, ele está ali passando por aquela crise, e ele se pergunta: eu levo os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me virá o socorro? De onde me virá a ajuda? Em quem eu irei me refugiar? No versículo 2 ele mesmo tem a resposta. Vira aí, Daniel. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, ele se pergunta: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, querido, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o tamanho do teu Deus, que criou todas as coisas e que pode todas as coisas. Esse é o tamanho do teu Deus. Eu não sei como você chegou nesse lugar nessa noite. Eu não sei qual nível de guerra você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer que as tuas lutas são vencidas em Deus. As tuas lutas são vencidas no Senhor. Talvez você possa ter chegado nesse lugar e você tem passado por tanta luta e tanta dificuldade que você não tem enxergado a mão de Deus. Você não tem enxergado quem é Deus na tua vida. Por isso eu quero convidar aqui na frente só aqueles que têm passado por guerra. Eu quero convidar aqui na frente só pessoas que estão precisando de uma oração, de dizer: Daniel, não estou aguentando. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, e eu não tenho enxergado Deus na minha vida. Esse louvor que vai tocar aqui fala bem assim: ainda que os meus olhos não te vejam, eu posso te sentir, porque eu sei que estás aqui. O Deus poderoso nas batalhas, Ele está nesse lugar. E é nele que você vai vencer as tuas guerras. E é nele que você vai vencer as tuas lutas. Entregue o teu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará. Coloque diante do altar as tuas guerras. Coloque diante do altar as tuas dificuldades, porque o Senhor, Ele cuida dos seus. Coloque diante de Deus, irmão.